Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Arezzo, conceito de alta qualidade e bom gosto em calçados femininos e acessórios. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. De acordo com a história e o significado da comemoração, vários países escolhem uma determinada data e certos tipos de celebrações para lembrar de seus menores. O Fundo das Nações Unidas pela Infância, UNICEF, convencionou o dia 20 de novembro para se comemorar o Dia das Crianças. Isso ocorreu pois foi nesse mesmo dia, no ano de 1959, que o UNICEF oficializou a Declaração dos Direitos da Criança. Nesse documento se estabeleceu uma série de direitos válidos a todas as crianças do mundo, como alimentação, amor e educação. Porém, em 1923, na cidade do Rio de Janeiro, então a capital do Brasil, sediou o 3º Congresso Sul-Americano da Criança. E no ano seguinte, aproveitando a recente organização do evento, um projeto de lei instituiu 12 de outubro como a data oficial para a comemoração do Dia das Crianças no Brasil, que só ficou enraizado no país todo depois de uma instauração de marketing pesado para vender presente para o Dia das Crianças. E o nosso programa de hoje queremos passar uma proposta diferente para você, mostrar, explicar e informar sobre alguns temas importantes que devem estar atentos, tanto os pais quanto as crianças. E para iniciar o nosso bate-papo, vamos entender mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Clara Amaral é que vem contar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, não é mesmo, Clarinha? Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Clara Amaral e hoje eu vim falar uma coisa sobre o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o ECA fala sobre todos os direitos da criança. A vida, a alimentação e brincar e se divertir muito. Mas as crianças também têm obrigações também. E para tudo. Tem uma pessoa que vai saber falar melhor sobre isso. É por causa que ele é advogado. É o Thiago Amaral. É com você, papai? Muito bem, filha. O ECA é justamente isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei de 1990 que está completando 30 anos agora, em 2020. Ela regulamenta os princípios da Constituição para proteger as nossas crianças e os adolescentes. Mas, assim como o sujeito de direito adquire direitos, ele também adquire deveres. A criança e o adolescente têm deveres. Deveres como frequentar a escola, respeitar pai e mãe, zelar, preservar do meio ambiente saudável. Mas a proteção à criança e o adolescente vai além. Temos outras leis que protegem a criança e o adolescente. Trazendo o assunto, o debate para a esfera da qual a minha especialidade, que é o direito do trabalho, estamos enfrentando problemas com os youtubers, com o digital influencer, as crianças que produzem conteúdo. Porque no Brasil o trabalho infantil é proibido. Até quando essa atividade, o blogger da criança, o canal no youtuber, é um trabalho? Até quando isso é um lazer? É um liame muito tênue que nós devemos nos preocupar. Até quando os pais ou outras pessoas estão explorando o trabalho infantil? Hoje, para ter uma autorização para a criança poder trabalhar licitamente, por exemplo, esses trabalhos culturais, as crianças que fazem novela, filmes, é necessário uma autorização judicial. Mas quando essa produção de conteúdo é feita em casa e a própria plataforma, por exemplo, o youtuber, ele que monetiza a questão por views, por curtida,
Até quando o Estado consegue regulamentar isso? Será que estão explorando as crianças ou não? Enfim, são debates que a nova geração está enfrentando. A finalidade desse vídeo é comemorar o Dia da Criança, é exaltar a proteção da criança e do adolescente para que tenhamos e permitimos que a criança e o adolescente tenha uma infância pura, uma infância sadia, porque nós, hoje, fomos as crianças de ontem e sabemos a importância do que é ter uma educação e uma infância saudável. Fica aqui o meu cumprimento a todas as crianças e o meu pedido a vocês, pais responsáveis de serviço público, poder público. Vamos proteger as nossas crianças. Tem base uma fofura dessa, gente? Não, eu não consigo lidar. A Clara já participou de outros programas e ela é sempre incrível. O Thiago Amaral é professor e advogado trabalhista. Obrigada pela ajuda aí com a nossa entrevistada, viu, Thiago? Mas é extremamente importante que saibamos identificar e cobrar de que criança deve ser criança e que todos os seus direitos devem ser garantidos. Mesmo nós, adultos, sabemos que alimentos processados, ultraprocessados, enlatados, embutidos, etc., são extremamente prejudiciais pela enorme carga de corantes, aditivos, conservantes, açúcar, sódio, enfim. Podemos ficar por horas citando cada um deles aqui. E se eles já fazem um mal terrível para a gente, imagina para as nossas crianças. E para falar desse assunto, que como sempre é muito importante, eu convidei a Lorena Martins, que é nutricionista. Ela é especialista em nutrição para gestantes e crianças, para bater um papinho conosco e tirar qualquer dúvida. Lorena, realmente é bom evitar sal, açúcar para as crianças, não é mesmo? Na introdução alimentar da criança, até os 2 anos, não é aconselhável a introdução de açúcar e sódio. Por quê? Pode gerar várias consequências, mas é a introdução, é a formação do paladar da criança. Se nós começarmos com a introdução de açúcar, o que pode ocorrer? A criança vai tornar um paladar mais adocicado e aí ela pode começar a restringir alguns alimentos. Então, essa introdução deveria ser a partir dos 2 anos e com moderação, porque pode causar várias consequências. Quais são as consequências? A criança pode parar de comer comida saudável por preferir mais o doce, pode gerar obesidade, hipertensão, diabetes, que eram patologias geralmente em adultos, que agora estão tendo consequências em crianças. Gabriel, agora é sua vez de falar como que foi sua alimentação. Tá, até os 2 anos eu comia de tudo, sem sal, sem açúcar, nem nada. A partir dos 2 anos que eu entrei pra escola, eu comecei a conhecer como salgadinho, alguns alimentos que, tipo, não são saudáveis, assim. Aí, hoje em dia, quando eu tenho vontade de comer essas coisas, eu peço pra minha mãe comprar nas lojas de produtos naturais, que não tem os mesmos malefícios que nem os normais. E assim, né, Biel, a gente, lá em casa, a gente tenta ter um equilíbrio na alimentação dele, da minha filha, porque é muito importante e não adianta só eu proibir eles e eu ter um consumo nesses alimentos. Então, não é para a proibição. Então, a gente tem que ter equilíbrio. E até os 2 anos, deve sim ser evitado o sódio e o açúcar, porque vai estar na formação do paladar da sua criança, né? Então, façam como o Gabriel, pessoal. Vamos diversificar esse paladar infantil, restringir alimentos com sódio, açúcar e trazer, além de mais diversidade de alimentos para os nossos pequenos, mais qualidade de vida e menos problemas para o futuro.
Entendemos então que a alimentação de nossas crianças deve ser desde o início da introdução alimentar, pensada. Mas antes disso também, o aleitamento materno é de extrema importância. E eu convidei a Keila, que é advogada, empresária e mãe de 3 meninos, para contar para a gente um pouquinho sobre a sua experiência com a amamentação. E isso, claro, com uma ajudinha extra. Rafael, a mamãe quer que você fale para ela por que você acha que é importante o bebê ser amamentado pela mamãe? Porque ajuda o leite do peito, ajuda a não dar dor de barriga no bebê. Não dá dor de barriga no bebê, isso mesmo. E você, Leonardo, o que você acha? Por que você acha que é importante o bebê ser amamentado pela mãe? É porque é importante porque o leite do peito da mãe é bem mais saudável. Mais saudável, isso mesmo. Um outro motivo, me fala, um outro motivo. Não sei, mãe, vocês sabem mais. Então vamos lá. Importante que vocês falaram. Tá certinho, o leite do peito ele evita cólicas, é saudável. E aí aqui a mamãe, entusiasmada, como sempre foi com a amamentação, acho importante dizer o seguinte, além disso tudo, do que os meninos já falaram, que o leite materno, ele é o alimento mais completo que o bebê tem, que deve ser oferecido para o bebê. Contém todos os nutrientes necessários para que esse bebê se desenvolva bem, com saúde, sem ficar obeso mais tarde. Ele protege contra a obesidade, protege contra uma série de alergias. O ato do bebê sugar o peito faz com que ele tenha um desenvolvimento melhor da arcada dentária. A digestão do leite materno, ao contrário das fórmulas infantis, é uma digestão rápida, o que faz com que os meninos aqui falaram, o bebê não tenha nenhum problema com cólica. E isso eu posso dizer com experiência própria, porque os 3 aqui de casa, todos foram amamentados exclusivamente no peito, até os 6 meses. E, bem além disso, depois quando começou a introdução de outros alimentos, mas ainda continuaram no peito por bastante tempo. O Felipe, que é o meu mais velho, que mamou mais, mamou 2 anos. Os outros também mamaram muito, mas um pouquinho menos do que isso. Mas o que eu posso dizer com conhecimento de causa é que não existe nenhum outro alimento mais saudável, mais adequado, mais correto para o bebê do que o leite materno. Eu sempre fui muito entusiasmada com a amamentação, nunca tive nenhum problema em amamentar, foi uma coisa muito tranquila, porque a gente faz com amor. E o que eu acho que isso também deve ser levado em conta, assim, as mães terem vontade de amamentar, porque isso vai facilitar o processo. Para algumas mães, eu já ouvi relatos que não é uma experiência tão tranquila no início, mas assim, se tiver a persistência, vai dar certo e eu posso garantir que vai valer a pena, tanto para o bebê quanto para a mãe. Keila, além disso, quais outros benefícios a amamentação pode trazer? Tem também os benefícios para a mãe. A mãe ela tem uma perda de peso significativa depois do parto, quando ela amamenta, porque a produção de leite envolve um gasto calórico muito alto, então a mãe precisa produzir leite e quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido, então ela emagrece com isso. Ela tem também um fortalecimento muito importante do vínculo com o bebê, porque aquele momento ali é só mamãe e bebê, não tem mais ninguém entre os dois, então é um fortalecimento desse vínculo, isso é muito bom, tanto para o bebê e também para a mãe. Câncer de mama, câncer de ovário, doenças cardiovasculares, todas já têm comprovação científica de que a amamentação previne o surgimento dessas doenças. Então, assim, eu acho que nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso, sobre os benefícios, por que é importante dar o leite materno e porque são muitas as vantagens. Todas as mamães, ou quem ainda não é mamãe, mas que vai ser mamãe um dia, deve levar isso em conta. Muito, começar a pensar desde antes que é sim muito importante, que faz toda a diferença na vida do bebê e na vida dela também,
é a amamentação. As fórmulas infantis, as fórmulas, né, os leites industrializados, apesar de terem um acesso muito fácil, mas eles não contêm os nutrientes necessários que o bebê precisa. Sabemos que existem mães que não desenvolvem leite, não produzem o suficiente, né, para os bebês. E necessariamente precisam complementar essa alimentação com leites industrializados. Fala pra gente um pouquinho, Keila, sobre isso, esse aspecto. Um bebê que se alimenta de fórmulas industrializadas, ele é um bebê propenso a desenvolver obesidade, a ter problemas gastrointestinais, porque a fórmula é um produto industrializado. Além do que, a temperatura desse leite introduzido dificilmente vai ser a temperatura ideal, ou vai estar frio ou vai estar quente. Ele tem que ser totalmente consumido imediatamente após ser preparado, porque senão ele pode dar gases, pode dar infecção intestinal e uma série de outros problemas. Além do que, bebês que mamam fórmulas costumam desenvolver mais facilmente intolerância ou alergia ao glúten, à lactose. Então, assim, são questões que as mamães têm que levar em conta, porque ela pode, às vezes, estar partindo para um método que ela entende que é mais tranquilo, que é mais fácil, mas corre-se o risco desse bebê desenvolver uma série de problemas de saúde e depois acaba que tudo fica mais difícil, né? Então, assim, eu aconselho a todas as mamães, aquelas que ainda serão mamães, a amamentarem seus bebês. É uma experiência não só muito gostosa, mas vale a pena para a saúde tanto do seu bebê quanto a saúde da própria mamãe, tá? Sou uma mamãe que tive 3 meninos, amamentei os meus 3 por muito tempo e garanto a vocês que nunca tive problema de saúde com nenhum. Meus filhos nunca tiveram necessidade de utilizar nenhum outro remédio. A gente até brinca aqui em casa, meu marido fala assim que na época deles bebês, o único gasto que a gente tinha na farmácia era para comprar a fralda descartável. E é a mais pura verdade. Eles têm a saúde boa até hoje, meu mais velho já é adolescente, o do meio está entrando na adolescência e são crianças muito saudáveis e eu garanto assim que isso é assim hoje por conta de o início da vida deles, eles terem tido, eu ter tido esse cuidado com eles em amamentá-los. É isso. Keila, muito bacana. E é bom lembrar que cada mãe, cada parto é de uma forma. A minha primeira filha, por exemplo, eu não tive leite suficiente. Primeiro filho, eu era muito jovem. Então, ela amamentou por pouco tempo, no máximo 4 meses. Já a minha segunda filha, eu me preparei para o aleitamento materno. Eu tive todo um acompanhamento e eu tive que desmamá-la com 2 anos de idade. Simplesmente porque ela já, grandinha, ela sempre foi muito desenvolvida, a Maria Alice tirava a minha roupa em público querendo mamar. Então, a gente teve que interromper a amamentação por isso, já grandinha. Já o nosso filho, o caçula, com 1 ano e 2 meses, ele parou porque ele quis. Mas, como eu disse, cada gestação é de uma forma, cada filho de uma forma. Então, não consegui com a primeira, consegui com os outros 2. E foi sensacional. Eu tenho muita saudade. Bom, logo após o intervalo, vamos ter mais entrevistas com crianças e pais para tornar esse Dia das Crianças mais informativo e com muito amor. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás.
Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Hoje em dia, com todos, dentro de casa, em função ainda da pandemia, acabamos até sem mais opções de entretenimento e brincadeira para as crianças e adolescentes. E aí entra a internet e tantos outros aparelhos eletrônicos, não é mesmo? Sabemos que é muito divertido, mas a Patrícia, que é engenheira eletricista, junto com a Alice, sua filha, vieram contar para a gente e dar algumas dicas de como usar de forma consciente os eletroeletrônicos. Não é isso, Alice? Oi, meu nome é Alice. E hoje eu vim falar sobre aprender com a internet. Bom, a internet é um recurso muito utilizado hoje em dia. E nós podemos aprender muito com ela. Por exemplo, eu estou aprendendo tricô, culinária, robótica e várias outras coisas, né? E você também pode aprender com a internet, inclusive sozinho. Mas com isso, temos que tomar alguns cuidados, como por exemplo, como a eletricidade. Mas quem sabe mesmo de eletricidade é minha mãe, né, mãe? É isso mesmo, Alice. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia, sou engenheira, eletricista. Normalmente eu uso um capacete, pelo Dia das Crianças eu mudei um pouquinho o uniforme. Sou mãe do Pedro, da Alice, e trabalho com eletricidade. Vim falar um pouquinho para vocês sobre ela. Que a eletricidade é legal, que ela traz bastante coisa boa para sua vida, isso você já deve saber, né? Inclusive brincadeiras. Vocês já viram aquela brincadeira que a gente pega uma folha de papel, faz um caminho, usando um lápis, uma lapiseira, um caminho de grafite mesmo. Coloco numa pontinha um LED, na outra ponta eu posso, por exemplo, eu quero acender esse LED. Aí para gerar energia para esse LED eu coloco uma batata para gerar energia. É bem legal essa brincadeira, o LED acende, é uma experiência que vocês têm aí, tem tutorial sobre isso no YouTube, é bastante seguro, podem fazer, tá? Eu até peguei aqui uma bonequinha, uma outra brincadeira. Essa bonequinha da Alice, ela ganhou de presente de uma amiga, da Maria Clara. E essa bonequinha é assim, ela tem aqui no meiozinho um circuitozinho. Então, quando eu pego numa mãozinha dela e ninguém pega na outra, nada acontece. Quando eu pego numa mãozinha dela, a Alice pega na outra mãozinha e eu dou a mão pra Alice, a gente fecha um caminho pra corrente passar, o que acontece? O coraçãozinho aqui dela acende e brilha, porque o circuito se fecha, a luzinha acende, é super fofo. Então, tem bastante brincadeira com a eletricidade, mas a eletricidade não é brincadeira, gente. Eu vim falar pra vocês sobre os riscos que a gente corre. Vou lembrar de 2 nesse recadinho rápido. De repente você assistiu um vídeo, um tutorial, tentando descobrir alguma coisa, aprender alguma coisa, que misture água e eletricidade. Um tutorial, um vídeo no YouTube, um TikTok, um challenge, um desafio, que misturem eletricidade e água. Gente, uma furada, um risco enorme, gigante. Então, assim, não pode mesmo, de jeito nenhum, tá bom? Outro risco que a gente tem é quando as pessoas usam os tablets, os celulares enquanto estão carregando. Gente, não pode de jeito nenhum. Tem um risco muito grande, risco de explosões, de queimaduras, machucados muito, muito feios. Então, assim, não pode mesmo. Se tem alguém aí na sua casa que faz isso, ajuda a dar o recado, fala, olha, não pode, eu ouvi dizer que não pode, e eu ouvi uma engenheira eletricista falar que não pode de jeito nenhum, tá bom? Então, às vezes, está na última fase do jogo, quer terminar, mas assim, entenda que não pode, coloca para carregar, depois você recomeça, tá? E, infelizmente, o maior número de acidentes que a gente tem dessa forma ainda é com crianças e adolescentes. Então, vamos brincar,
né? Mas sem se machucar, nem com eletricidade, nem com nada. Um ótimo Dia das Crianças para vocês. Beijo grande. Vocês sabiam dessas brincadeiras envolvendo eletricidade? Muito bacana, né? E fica esse alerta aí. Se algum de vocês verem alguém utilizando aparelhos conectados à tomada, avisem do risco que estão correndo. Mudando um pouco de assunto, que a escovação é importante, isso todos nós já sabemos, não é mesmo? Mas a Alba, que é dentista, e o João Eduardo, filho dela, vieram ensinar para a gente direitinho como escovar os dentes. E não nos deixarmos esquecer das consultas ao dentista e ao ortodontista desde cedo. Oi, gente, tudo bem? Diz oi, João. Oi, gente. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a higienização e sobre algumas dúvidas que tiveram sobre a primeira consulta no ortodontista. A respeito da primeira consulta no ortodontista, ela é feita em torno de 5 a 6 anos de idade, em que a gente vai fazer uma avaliação e pedir uma panorâmica para ver o quê? Sequência de erupção, se os dentes estão nascendo direitinho, se tem algum dente que vai faltar, se tem algum dente a mais, ok? Né, João? E se tiver que fazer alguma intervenção, a gente vai intervir de forma ao crescimento ser favorável e compensar, às vezes, alguma tendência genética. Então é para isso que a gente vai ao ortodontista cedo. Em relação à higienização, o João veio aqui para dar algumas dicas, né, sobre a higienização. E nessa época de pandemia a gente sabe que não tá fácil em casa, né, mamães? Então, a escovação principal, a gente precisa de fazer uma escovação sempre comer doce. Gente, não precisa tirar doce. Tudo na vida é o equilíbrio, ok? Mas a gente precisa que a gente escovar, criar conscientização que precisa escovar após. Nós estamos ficando em casa e a gente está acabando perdendo esses hábitos, né, saudáveis que a gente tinha. Agora, as mamães têm obrigação de, a última escovação, fazerem com os bebês para dar uma conferida e a gente não dormir de boca suja. Porque à noite diminui a salivação, né? Diminui a salivação, então fermenta a comida e dá-lhe cara. E agora eu quero convidar vocês a uma aula de escovação completa, não é mesmo, João? Oi, gente, hoje eu vou ensinar como escovar os dentes. Primeiro, a gente pega o creme dental e coloca, tipo assim, tipo um grão de arroz. Um grão de arroz, meu bem? Por que a gente não pode encher de creme dental? A gente não pode encher, senão dá excesso de creme dental. E aí você não consegue fazer a parte mecânica. Você enche a boca muito, né, de pasta de dente, tem risco de engolir, né? E quais são os movimentos? Como é que é feito? A gente molha, aí depois a gente faz um movimento de uma bolinha assim, ó. Circular, né? Isso. Mostra direitinho. Parabéns, para remover a sujeira em cima e embaixo. Depois a gente precisa fazer o que, João? Depois você escova a língua, assim. Várias vezes. Ok, João. O que a gente faz depois? Outra dica que o João vai dar é importante. É lavar a escova. Primeiro a gente vai lavar assim, ó. Assim. E depois vai lavar com o quê, João? A gente pega um pouquinho de Protex, que é aquele líquido lá, e passa bem na escovinha. Isso. E depois enxágua. E depois enxágua. Outra dica, depois de fazer o negócio do Protex, você encheu o negócio de creme dental. E enxaguante bucal, João. Enxaguante bucal. É outra dica pra gente limpar a escova. A gente deixa aqui, ó. Aqui, ó, 1 minuto. Ok, ó. A gente deixa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui os outros problemas técnicos, ok? São outros. Não pode derramar, né? Não pode derramar igual. E depois guardar em local. Aí depois você pode guardar no, tipo assim, um lugar sequinho. E arejado. E arejado. Isso. Então, muito obrigada, João. Foi demais. Faltou alguma coisa? E o fio dental? Então a gente vai usar o fio dental agora.
Quantas vezes por dia a gente tem que usar o fio dental? A gente tem que usar 3 vezes ao dia. Tá limpinho, João? Tá. Tchau, essas foram minhas dicas por hoje. Bom, agora eu quero saber se vocês sabiam de todas essas diquinhas. Eu adorei, João Eduardo. A mamãe ensinou direitinho. E nós já vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta, hein? E hoje a minha convidada é uma criança, a Helena. Ela veio passar uma receitinha para os adultos, mas que as crianças também podem comer. E eu tenho certeza que os papais que são mais fitness vão curtir bastante. Daqui a pouquinho a gente está de volta. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Arezzo, conceito de alta qualidade e bom gosto em calçados femininos e acessórios. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. E a nossa convidada do Comer Bem Faz Bem de hoje, é claro, que é uma criança linda, Helena.
E a Helena tem uma referência muito bacana em casa de alimentação saudável. E eu pedi para ela preparar uma sobremesa para mim, utilizando o que ela tem em casa e que ela me surpreenderia. E não é que ela conseguiu? Helena, conta pra gente o que você vai fazer. Oi, Vanessa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Helena, eu tenho 7 anos e hoje eu vou mostrar uma receita de sorvete com banana e calda de chocolate. Então, vamos lá? Nossa, que delícia! Já tô curiosa, hein, para ver o resultado. E o que nós vamos precisar para fazer essa sobremesa? Vocês vão precisar de 2 bananas pratas congeladas, 4 morangos picados, 25 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de whey de chocolate, um pouquinho de água. Ah, gente, para picar as bananas e os morangos, usem facas sem ponta e com a ajuda da mamãe ou do papai ou algum responsável. Isso mesmo, Helena, serve o alerta, hein, papais e crianças. Sempre quando for utilizar algum tipo de utensílio cortante, peça ajuda para o papai ou para a mamãe, tá bom? Vocês viram que a Helena selecionou um dos ingredientes, o whey sabor chocolate? Porque ela está fazendo uma receita para mim. Mas vocês, se quiserem fazer uma receita, né, usando os ingredientes que ela utilizou, pode colocar, por exemplo, o chocolate meio amargo derretido, que vai fazer o mesmo efeito. Helena, ótimo então, mostra pra gente como que é o preparo dessa sobremesa. Com a ajuda de um mixer, vocês batam a banana e o leite de coco. Gente, se não cair todas, vocês usam uma faca. Agora é só bater tudinho. Para a calda, coloque um pouquinho de água no whey para dar a consistência. Vamos decorar nosso sorvete com morangos e a calda, mas primeiro você coloque os morangos. Agora a gente vai colocar a calda. Vanessa, que tal ficou minha sobremesa? Uau, Helena, que lindo a sua sobremesa. Achei maravilhosa, hein? Vou experimentar. Aqui você colocou várias coisas que eu adoro. E essa opção de misturar frutas, né, com whey, no caso, como eu disse também, você pode, quem quiser, adicionar o chocolate derretido. Mas vamos lá, vamos dar a nota para a receita dessa maravilhosa. Eu adorei, Helena. Ficou uma delícia. Parabéns pela sua desenvoltura. Eu quero te convidar mais vezes para vir participar do programa com a gente, tá? E vocês em casa façam, porque comer bem faz bem. E aí, vocês viram que gracinha da Helena fazendo uma receita? Esse quadro é um amor. Esses dias nós tivemos uma convidada, a minha tia-avó de 90 anos, e hoje uma criança linda ensinando a gente a comer saudável. Nada melhor do que o exemplo que tem em casa, não é mesmo, Helena? Esse programa, quando eu e a minha produção sentamos para poder discuti-lo, a única coisa que nós não queríamos é fazer um programa do Dia das Crianças voltado para o consumo de presentes. As crianças acostumaram com isso, mas tudo bem, faz parte, é bacana. Mas por que não fazer um programa leve, passando conhecimento, informações e principalmente proporcionar esse momento entre pais e filhos. Eu espero que vocês tenham se divertido e que tenham gostado e que esse Dia das Crianças deste ano tão maluco seja um Dia das Crianças inesquecível e especial para cada um de vocês. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com uma homenagem linda que o programa preparou, feita por pais e filhos, de um poema de um autor desconhecido. Você, criança que vive a correr, É a promessa que vai acontecer. É a esperança que poderíamos ser. É a inocência que deveríamos ter. Você, criança, de qualquer idade, vivendo entre sonho e realidade,
espalham pelas ruas da cidade suas lições de amor e simplicidade. Criança que brinca, corre, pula e grita. E mostra ao mundo como se deve viver cada momento, feliz, como quem acredita em um mundo melhor que ainda vai haver. Você é como um raio de luz a iluminar nossos caminhos, assemelhando-se ao menino Jesus. Você é a criança que um dia vai crescer. É a promessa que vai se realizar. É a esperança da humanidade se entender. É a realidade que o adulto precisa ver e também aprender a ser. Feliz Dia das Crianças.